Olá, professores! Meu nome é Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau e estou aqui para mais uma pré-aula da lição número 9 hoje, da revista da CPAD, que tem como tema desse semestre Conhecendo o Livro do Começo. Então, as histórias do Antigo Testamento, os principais temas para a gente estar trabalhando com as nossas crianças. A leitura bíblica se encontra em Gênesis 11, 31, 12 ao 9. E o objetivo dessa lição é que o aluno compreenda que a obediência agrada a Deus. E o ponto central é que precisamos sempre ter fé e obedecer ao Senhor. Então é um tema bem legal, bem interessante, bem abrangente, dá para trabalhar muita coisa no tema central ali, que é obedecer ao Senhor. Para a hora da história, eu trouxe algo bem legal, bem assim, que quando eu comecei meu ministério, foi a primeira coisa que eu montei, que foi é bem antigo, bem fácil de fazer, só com caixa mesmo. Aqui a gente só faz o recorte para fazer a tela, que é o teatro de sombras. Coloca é feito de papelão mesmo. Aqui eu usei papel manteiga, aquele de cozinha tradicional, arrumadinho um pouquinho aqui para dar um ar mais teatral, com TNT mesmo. É um material super em conta para confeccionar, que é quase custo zero, bem interessante. E para fazer os personagens é bem fácil também, você vai só precisar de um palitinho mesmo e papel escuro. Não precisa ser gramatura grossa, nada. O que eu fiz para ter a silhueta correta aqui? Eu recortei, fiz realmente a imagem da pessoa, e recortei ao redor, então, para ficar o formato certinho. Então, você pode estar contando a história, os principais agentes ali da história. Então, a Sarai, que é a esposa de Abraão. Deixa eu ver se ficou bem. E de repente, de acordo com o que você coloque, mais próximo, mais longe, vai ficando o tamanho do personagem que você quiser. Então, você pode contar, então, os principais personagens. Então, a Sarai, que ainda é Sarai, não mudou o nome para Sara, esposa de Abrão. A casa deles também, que ele deixou, sua casa, sua parentela. Então, a casa de Abraão, dos seus pais. Ele teve que partir, então uma malinha de viagem. Então tem vários personagens que ele morava em tenda, Então você vai botando os personagens de acordo com o enredo da história. Aqui também, utilizei aqui, silhueta de várias pessoas para então representar a família, família que ele deixou. Então mais próximo, fica melhor. Aqui fica um pouquinho ruinzinho de ver por causa das luzes do estúdio, mas tem que escurecer bem a sala e fica bem bacana. Também aqui saiu todos os animais, o boizinho, tem a ovelhinha também, os principais animais. A ovelha ficou meio, não dá muita representatividade, mas alguns, e assim, alguns dizeres que a gente não consegue, então, expressar através de figuras, a gente pode, então, escrever. E fazer assim também, fechei só com fita, a própria letrinha mesmo. Opa! Tem obedecer e também a palavra Deus também. E fica bem bacana para a visualização aqui do personagem também. Além dos personagens utilizados. A lua, que é a cidade onde Abraão morava, eles adoravam, então, a lua. Também é bem bacana para fazer. E dá para fazer o Abraão também. Aí quando ele montou o altar também para o Senhor, a gente representa ele só com o fogo mesmo, para ser mais fácil a visualização.
Então é um recurso bem bacana, onde você vai juntando as peças e depois vai conseguindo criar outras histórias em cima dos personagens que você já tem mesmo. Então, como complemento da história, para ficar mais enfatizado na cabeça da criança, eu fiz aqui um acróstico, feito, aí eu fiz amarradinho aqui com uma fitinha para dar um ar de antiguidade, de mapa mesmo, né? Que Abraão partiu sem um mapa, mas Deus deixou um mapa para que a gente possa, o que a gente deve fazer. Então, aqui num rolinho de papel enroladinho, tem a palavra obedecer. Então, junto com e aí dei uma chamuscadinha assim com fogo mesmo, para dar aquela aparência de antigo, de mapa, né, antigo. Um recado que Deus deixa para a gente, para que a gente possa ter sucesso e chegar aonde Ele quer. Basta somente obedecer. Então, junto com deixa eu abrir aqui. Então, junto com as crianças, vocês podem montar então um acróstico. Eu fiz aqui, já deixei. O que a gente faz? O que a gente pode fazer para que a gente possa realmente obedecer ao Senhor? Com a letra O, a gente pode colocar então a palavra orar. Para que possamos saber a vontade do Senhor, temos que orar, nos comunicar com Ele, com o Senhor. Assim como Abraão fez. Porque através porque se nós obedecermos, nós seremos abençoados, teremos a bênção do Senhor, assim como Abraão também. Com E, a gente tem que, para obedecer, a gente tem que escutar a voz do Senhor. Com a letra D, é depender de Deus. Aí essas são algumas sugestões de palavras que dá para fazer o acróstico da palavra obedecer, mas nada impede que você venha fazer junto com as crianças ali na sala, no quadro, né? Fazer a mente deles trabalhar também. Outra palavra aqui então. Aí eu coloquei só uma fitinha aqui para a gente ir colando. Então, concordar. As palavras são orar, bênção, escutar, depender, entender, concordar, ensinamento e respeitar. Então, né? Bênção, se a gente obedecer, a gente é abençoado. Se a gente escutar o que Deus diz, a gente, né, tá obedecendo. Temos que depender de Deus, ter fé, como Abraão teve fé também para obedecer. Temos que entender o que Deus quer nos dizer, para que a gente possa obedecer, então, corretamente. Concordar é a outra palavra. Então, temos que concordar com a palavra de Deus, né, para segui-la, para ter a esperança certa. E o ensinamento é que a gente tem que obedecer os ensinamentos, os mandamentos de Deus, e, acima de tudo, respeitar a palavra do Senhor. Então, são uma das sugestões de palavras que podem ser feitas aqui dentro do acróstico, que dá para construir com a criança ali. Às vezes não precisa levar pronto, pode fazer ali no quadro mesmo e ir montando junto com eles as palavras que são relacionadas ao tema ali de obedecer. Outra sugestão aqui para o complemento da história, eu montei uma tabela, deixa eu pegar aqui, das atitudes e das consequências das atitudes. Então, coisas do dia a dia da criança, trazer para, né, o dia a dia dela. Então, algumas sugestões aqui. Não fazer as tarefas, não estudar. Qual é a consequência disso? Você tira a nota baixa, depois você pode vir repetir. Aqui, troquei aqui. Então, aqui, peraí. Atitude, uma atitude ruim. Reclamar o tempo todo, mentir. As pessoas, os amigos, se afastam de você e deixam de confiar em você. Você perde a confiança dos seus amigos, dos seus pais, né, das pessoas que te rodeiam.
E as atitudes positivas, de repente, aqui a sugestão: obedecer aos pais, professores, líderes, pastores. Todos ficam felizes, contentes e gratos a Deus. Ajudar o próximo, perdoar. A consequência é ter paz, estar em paz consigo e com Deus. Então, são uma das sugestões que também é interessante, de repente, estar montando ali com as crianças, de repente, não levar as frases prontas, né? Montar para eles ali na hora da aula. Para a dinâmica, eu tenho uma sugestão que eu gostei bastante, que eu encontrei na internet. Eu vou até deixar disponível lá no PDF para vocês acessarem, para ter uma ideia da brincadeira. Eu só adaptei um pouquinho para nós aqui. E é similar ao morto-vivo, onde a criança vai se movimentando, que tem o objetivo de fazer a criança, então, prestar atenção e obedecer a ordem dada. Então, você pode dispor as crianças ou sentadinha na mesa mesmo, ou numa roda no chão, e você vai, então, passando as orientações e elas vão executando. Então, você vai dizer oração, e a criança vai colocar a mãozinha assim. Vai dizer joelho no chão. No caso, se elas estiverem sentadas, elas ajoelham. Caso elas estejam sentadas, de repente, na mesinha, colocar a mãozinha no joelho. Aleluia, levanta as mãos. E o último, que é o objetivo, que é o que vai marcar o ponto para ela, é pegar a Bíblia. No videozinho lá é pegar a bolinha, mas, de repente, né, a gente pode, então, estar utilizando, adaptando ali, pegar a Bíblia. Então, a primeira criança que pegar a Bíblia ganha pontuação, sempre colocando as crianças de frente uma com a outra. Então, é até interessante para elas estarem sendo a primeira a pegar, então, marcando o ponto. Interessante colocar crianças com habilidades similares, né, para que uma não se sobressaia à outra. Outra sugestão de dinâmica bem interessante também, que pode ser usada para a contação da história mesmo, é se você tem bastante espaço para estar trabalhando, é andar pelos corredores e ir narrando como se fossem os lugares que Abraão está passando. Então, você vai contando a história de Abraão e vai dizer, vamos sentar aqui agora um pouquinho, da beira do rio, para a gente poder descansar e amanhã seguir em frente. E assim vai. Aqui, vocês estão vendo aqui o lindo jardins que Deus fez. Então, narrando, criando histórias em cima ali do enredo da própria história mesmo, né? Usando a imaginação, então, das crianças. Legal também nessa narração é as crianças estarem vestidas a caráter. De repente, colocar algo diferente ali nelas, de TNT mesmo, como se fossem os personagens participando da história. Outra dinâmica também, bem legal, é a dinâmica do segue o mestre, né? Ou até aquela que está sugerindo na revista, né? Também é bem legal, com os olhos vendados ali. Outra dinâmica também bem interessante é a própria que a revista traz, né? De segue o mestre, também é bem legal. Ou aquela dinâmica que é bem conhecida também, que uma das crianças vende os olhos, né? E outra vai instruindo ela a seguir o caminho correto. Então, mostrar para a criança o quanto é difícil a gente só escutar, né? Não estar vendo, escutar e confiar naquele que está nos direcionando. Assim como Abraão, né? Seguiu as ordens de Deus, só crendo, só tendo fé mesmo. Para a memória em ação, acho interessante a gente pegar, então, o versículo ali. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Jeremias 42, 6. Dividir, então, cada criança ganhará uma palavrinha, né? Se obedecermos, Senhor, tudo. E aí elas vão falando uma a uma, vão levantando assim da cadeirinha e uma fala se, outra fala obedecemos, outras fala Senhor, então montando então a frase. E no final, todos falam junto a frase, repetindo isso algumas vezes para que eles possam, então, gravar em sua mente. Então, professores, essas seriam as minhas sugestões para a aula de hoje. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima.